Resolvendo os exercícios. Então, aulinha de produto e quociente, a gente tem que resolver os exercícios sobre produto e quociente. Calcule a derivada das funções abaixo. Nossa primeira função é essa daqui. Como é que a gente faz? Primeiro a gente tem que lembrar que f vezes g derivada é f' vezes g mais f vezes g'. Não é a derivada de um vezes a derivada do outro. Enquanto isso é o que a gente tem que lembrar. Vamos fazer devagarzinho. Vamos colocar aqui a fórmula. F' de x vai ficar como? Derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro menos 2x ao cubo mais 4x mais 1 vezes a derivada do segundo. Então, a gente já usou a fórmula, mas a gente não resolveu o nosso problema ainda, certo? Agora, a gente vai derivar. A derivada da função vai ser como? Derivada de menos 2x ao cubo menos 6x quadrado, mais 4, que é a derivada desse, teria um mais zero, mas não tem por que a gente colocar. Derivamos o primeiro, repetimos o segundo, mais, eu vou repetir esse pedaço, 4x mais 1, e agora a gente tem que derivar esse pedacinho aqui do final. Derivada de nx é a mais difícil que tem, que é o próprio nx, e aqui a derivada da raiz a gente já sabe que é 1 sobre 2 raiz de x. Então tá aí, tá derivado, a gente poderia tentar multiplicar e reorganizar, mas nosso objetivo enquanto isso é usar bem a fórmula, é lembrar de f vezes g' é f'g mais f vezes g'. É lembrar bem esse. Mais pra frente, se tiver algum exercício mais legal pra gente fatorar, a gente vai fatorando. Vamos pro próximo. Então, aqui, a letra B, a gente tem que calcular a derivada da função g, e ela é um quociente. Bom, regra do quociente. F sobre g derivada é f'g menos, não é que nem a derivada do produto que é mais, f vezes g' dividido por g quadrado. Não podemos esquecer da fórmula, a gente não pode criar alguma fórmula que vai dar errado. Então, escrevi num lugar meio ruim, mas a gente lembra, vamos lá. G' de x vai ser igual ao quê? Derivada do de cima, faz o risquinho lá, vezes o de baixo, menos de fórmula, o de cima, vezes a derivada do de baixo, tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, basicamente aí a regrinha está decorada, a gente só precisa conseguir resolver o exercício. Vai ficar assim, derivada de nx, nx, derivada de 1 é zero, então o primeiro pedaço vai ficar assim, menos da fórmula, repete nx mais 1, derivada de x mais 1 vai dar 1. Então, tá bem bonitinho, bem pequenininho. Reparem que a gente já terminou de resolver a derivada, mas esse aqui a gente consegue arrumar um pouquinho. Eu posso multiplicar, a parte de cima vai ficar nx vezes x menos nx, menos nx menos 1. Repara que ficou com dois pedaços aqui iguais, então esse aqui, como é mais simples, vale a pena já a gente dar uma arrumada. X nx menos 2 nx menos 1 dividido por x menos 1 ao quadrado. E tá aí, mais um feito. Eles são bem tranquilos, uma vez que a gente pega a ideia de como é que faz, é bem tranquilo. Vamos pro próximo. Eu já vou pedindo desculpa agora, porque vai ficar meio feio, porque esse tamanho meu aqui é meio curto, então acaba que eu não tenho tanto tamanho, tanta lateral aqui pra gente fazer os exercícios. Vou fazer o melhor que dá. Vamos lá. A gente tem um quociente, como é que vai ficar? A galinha de x vai ser derivada do de cima vezes a função de baixo. Menos da fórmula, o de cima, vezes a derivada da parte de baixo. Tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado.
Olha o que acontece. Aqui tudo bem, é um produto elevado ao quadrado, a gente vai conseguir separar tranquilo. Aqui também, resolver a derivada disso aqui é bem tranquilo. O problema é que, olha esse pedaço. O que apareceu? A gente tem que calcular a derivada e é um produto. Então, a gente tem que cuidar para não derivar direto e acabar fazendo a regra errada. Acabar fazendo isso daqui. Isso aqui não vale, a gente já sabe disso. Então, aqui no meio da nossa conta, que é um quociente, a gente vai colocar uma regra do produto. Então, agora mesmo que vai me faltar espaço, tá? Olha como é que vai ficar. A galinha, já vou pôr o igual aqui, tá? Vai ficar derivada desse pedaço aqui é 1. Então, vai sobrar só 3x² mais 1, que vai multiplicar menos x mais 3. E o x menos 3 vai multiplicar tudo que eu vou calcular agora. Como é que calcula? É a derivada de cima, do primeiro, né? A derivada do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, certo? Então, ficou meio feio aqui já. E tudo isso está dividido por 3x² mais 1 ao quadrado, menos x mais 3 ao quadrado. Lembrando que eu posso distribuir esse expoente, porque é um produto. Se fosse uma soma, a gente não poderia. Agora só me resta resolver esse pedaço aqui. Como é que fica? Copiei ali. Derivada do primeiro. Derivada do primeiro vai dar 6x vezes menos x mais 3. Mais, não vai caber aqui, eu já vou colocar um pouco para baixo. Vai ficar, acho que assim fica mais bonitinho, 3x² mais 1 vezes a derivada desse pedaço aqui, que é menos 1. Então, aqui, tudo isso dividido por 3x² mais 1 ao quadrado, menos x mais 3 ao quadrado. E aí que a gente poderia organizar tudo isso bem bonitinho, tá? Faz as multiplicações. Repara que eu tenho multiplicação aqui, tenho multiplicação aqui, aqui. Esse daqui vai multiplicar todo mundo que surgir aqui. E mesmo deixando a parte de baixo parada, depois tudo que formar aqui um polinômio, eu fatoro ele e coisa do tipo. E vocês podem acreditar em mim, se vocês acharem interessante, que isso vai dar 6x dividido por 3x² mais 1 ao quadrado. Aí vocês pensam, putz, ela não colocou as continhas. Será que ela realmente fez todas essas contas? Vou contar para vocês, eu não fiz. Porque dá uma olhada nisso aqui. Modo alternativo. Lógico que não dá para fazer com todas as funções, mas em particular para essa daqui dá certo. Eu vou reescrever ela aqui embaixo. Olha aqui, eu não vou resolver. Lembrem que quando eu estiver falando da derivada, eu escrevo o linha em cima. Eu vou continuar escrevendo a minha função, tá? Olha como é que ela vai ficar. Por isso que eu posso usar o igual aqui. Em cima eu vou colocar um menos em evidência. Vai ficar menos x mais 3 dividido por 3x² mais 1 menos x mais 3. Lembrando que sempre que a gente faz algum tipo de simplificação, a gente tem que lembrar que quando a gente for falar do domínio da função, a gente sempre olha para a função original, certo? Se a gente precisasse do domínio, eu não posso olhar para o domínio da minha função simplificada, tenho que sempre olhar para a função original. Então, como é que vai ficar isso aqui? Eu vou ter menos 1 sobre 3x² mais 1. E calcular a derivada dessa função aqui vai ser bem mais fácil. Olha lá, a galinha de x vai ser, já sabemos até de cor, derivada da de cima é 0 vezes a de baixo. Menos, esse menos é da fórmula, menos 1 vezes a derivada da parte de baixo, que é 6x, dividido pelo de baixo ao quadrado. Repara que isso aqui vai dar 0, porque eu estou multiplicando por 0.
Aí vai sobrar o quê? Em cima 6x, embaixo 3x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, uma alternativa boa é sempre a gente olhar para a nossa função primeiro, prestar bastante atenção como ela é a cara dela, que às vezes fica bem mais simples de resolver. Repara que aqui não cabia nem na mesma linha as minhas contas, né? E aqui nem a linha inteira eu precisei usar, até chegou a sobrar espaço. Mas tudo bem, os dois jeitos estão certos e não é sempre que eu consigo fazer isso daqui, né? Não é sempre que eu posso simplificar. Pode acontecer muito desses pequenos exercícios aparecerem. Vamos para o próximo. Esse aqui, do contrário do que a gente tinha antes, a gente tem um produto e dentro do nosso produto tem um quociente. Então, as fórmulas, primeiro a gente vai precisar usar a fórmula do produto e vai aparecer no meio a fórmula do quociente. Como é que vai ficar? Vamos fazer ali S' de x. Vou escrever ainda, vai ser a derivada do primeiro, que é a derivada de tudo isso daqui. Se você já está com prática, pode fazer direto, não tem problema. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, que é toda essa divisão, x a menos 2 menos x, 5x a menos 1, vezes a derivada do segundo. E reparem, então, que agora eu vou ter que abrir esse pedaço usando a regra do quociente. Vou já esquecer o S' ali no canto, vou colocar só um igualzinho, vai me faltar espaço, tá? Como é que vai ficar isso? Eu preciso de um parênteses, porque vai aparecer bastante coisa, né? Derivada da parte... Vou fazer mais direitinho, pra gente ganhar um pouco de espaço, tempo. A derivada do de cima. A derivada do de cima é e na x mais 7x na 6, vezes o de baixo. Menos da fórmula do quociente, o de cima, e na x mais 7x, vezes a derivada do de baixo, que vai ficar menos 2x na menos 3, mais 5x na menos 2. Tudo isso daqui dividido por x na menos 2 menos x na menos 5x na menos 1, tudo isso ao quadrado. E esse cara aqui, ele está sendo multiplicado por e na x menos 7, mais, que é o resto da nossa conta, né? É esse pedaço aqui que não coube, também na linha, que vai ficar e na x mais 7 na x, x na menos 2 menos 5x na menos 1, vezes a derivada desse aqui. Uma coisinha bem fácil de calcular, que vai dar e na x. Não vamos organizar isso daqui, tá? Por incrível que pareça, é isso daí mesmo. Não tem muito segredo, é usar as fórmulas na ordem correta e do jeito correto, tá? Espero que eu não tenha errado nenhum sinalzinho aí no meio, de vez em quando acontece. Mas a ideia é essa daí, a gente consegue mexer com as duas fórmulas junto, tanto a fórmula do quociente quanto a fórmula do produto, em várias ordens. Vamos para o próximo. Dá até uma felicidade de ver uma função pequenininha, porém, a gente está no mesmo caso, tá? Tem um produto de uma função com x, outra função com x, dividido por outra função que tem x. Então, a gente tem que fazer cada uma das regrinhas. O que acontece? A nossa principal, o que a gente está vendo aqui, é que é a regra do quociente. Então, como é que vai ficar a derivada? Regra do quociente. Derivada do de cima, e na x vezes raiz de x, vezes o de baixo, menos da fórmula, o de cima, vezes a derivada do de baixo. Tudo isso pelo de baixo ao quadrado. Lembrando que se vocês conseguem fazer de cor, só não pode fazer que a derivada disso daqui, não pode falar que a derivada disso aqui é e na x vezes 1 sobre 2 raiz de x. Se não fizer isso, se fizer certinho, não tem problema. É só usar todas as fórmulas de maneira correta. Vai ficar como? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais copia o primeiro vezes a derivada
do segundo. Então, nesse pedacinho aqui, eu fiz aquela derivada ali. Multiplica por x menos e na x raiz de x vezes 1, que é a derivada de x, que eu não vou nem escrever. Tudo isso dividido por x quadrado. Reparem que a gente já resolveu a derivada, mas esse aqui dá para organizar, dá para deixar bonitinho isso daqui. Vamos fazer alguma coisa aqui para melhorar. Dá para seguir várias maneiras aqui em diante, tá? Eu vou fazer mínimo múltiplo aqui primeiro, tá? Dá para seguir por várias maneiras, eu vou seguir fazendo o mínimo primeiro. Então, vai ser 2 raiz de x, aqui vai ficar 2e na x vezes x, porque raiz de x vezes raiz de x me vai retomar o x, certo? Mais o e na x vezes x menos e na x raiz de x, tudo isso sobre x quadrado, certo? Agora, vou resolver essa multiplicação daqui para cá, mas para resolver essa multiplicação, eu posso imaginar que esse carinha está aqui embaixo. Em outras palavras, eu posso imaginar assim. Apago ele daqui e escrevo 2 raiz de x. E eu posso calcular essa conta aqui, ó, porque eu vou ter x na 1 vezes x na menos meio, e isso vai dar x na meio. Então, na verdade, o que eu vou fazer é resolver o produto desse cara aqui que eu apaguei com esse pedaço aqui, ou seja, essas duas contas aqui. Como é que vai ficar? Então, aí vai ficar desse jeito. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar todo mundo aqui, bem direitinho. Vai ficar 2e na x, x raiz de x, mais e na x raiz de x, sobre 2, menos e na x raiz de x. Repara que como eu posso tirar o mínimo já aqui, se eu colocar um 2 aqui embaixo, o preço a se pagar é um 2 em cima. Então, aqui eu já ganho uma linha para ficar mais rápido nossa conta. E repara que eu vou conseguir mexer com esse daqui e esse daqui. Vai ficar assim, 2e na x, x raiz de x, menos e na x raiz de x, tudo isso dividido por 2x quadrado. Aproveitei já e já fiz a divisão de frações, certo? Aí, o que eu poderia tentar fazer aqui é colocar o e na x raiz de x em evidência. Vai sobrar 2x menos 1 dividido por 2x quadrado. Fica bonitinho, não fica tanta coisa. Posso ainda mexer com esse pedaço e esse daqui. Assim tá bom. Vamos deixar então desse jeito. E vamos para a última questão. Parece bem tranquilo, parece que não tem problema. A gente tem um produto aqui, mas se a gente começasse a fazer o produto, a gente teria lá p' de x é a derivada do primeiro, que é 1, vezes o segundo, beleza, mais o primeiro, vezes qual é a derivada desse. Repara que eu não tenho uma função só. Isso aqui ele é uma composição de duas funções. Quais funções? A minha f seria igual a x na menos 1 e a minha g seria a função x mais 2. E eu não sei derivar composições, então eu não sei qual que é a derivada dessa função. Então eu não consigo resolver desse jeito. Porém, como ele está nessa listinha, deve ter alguma maneira que a gente consiga resolver esse exercício. Repara que eu posso colocar esse aqui como o divisor, então eu posso reescrever a minha função p como sendo x menos 1 dividido por x mais 2. Eu simplesmente inverti aqui, questão de expoente. Agora sim, essa aqui a gente consegue fazer e fica bem bonitinho. Como é que fica a derivada então? P' de x, vamos fazer essa aqui bem direto, porque já é a última. Derivada do de cima dá 1, vezes o de baixo, menos o de cima, vezes a derivada do de baixo. É 1 também, não vou nem escrever. Dividido pelo de baixo ao quadrado. Posso organizar, a gente tem que fazer jogo de sinal aqui, é menos x mais 1, dividido por x mais 2 ao quadrado, e vai ficar, olha lá, o x eu posso jogar fora, e vai ficar então, p' de x é 3 dividido por x mais 2 ao quadrado. Então aqui tem vários exercícios.
coisas que desse jeito a gente não consegue resolver, próxima aula a gente já consegue, exercícios que a gente pode ficar fatorando um monte de coisa, que ele em si é simples, mas a gente pode fatorar, exercícios que não vale a pena nem a gente tentar pensar em fatorar, que eles são muito difíceis, exercícios que a gente sempre pode pensar em modos alternativos. Lembrando que o nosso principal foco é quociente e produto.